Olá a todos. Acredito que alguns de vocês não me conhecem. Meu nome é Adilson Cipriano, moro no campo há 5 anos. Moro no município de Cachoeira de Minas, mais ou menos 70 quilômetros de Itapeva. Inclusive eu tive hoje no sítio do nosso amigo Mauro, assistimos o culto hoje lá na igreja de Itapeva. Na volta pegamos um trânsito danado ali na rodovia por causa de um acidente, acabou atrasando um pouco aqui, mas graças a Deus estamos aqui. Irmãos, o conteúdo que eu tenho para passar para vocês, ele vai ser necessário umas 6 reuniões para passar, tá? Então nossas reuniões são programadas para todo sábado e domingo à noite às 20 horas. Sábado e domingo à noite às 20 horas. E não sei quantos de vocês sabem, eu tenho um grupo no Telegram que chama Da Cidade para o Campo. Já tem ali uns 4 anos que a gente compartilha todo tipo de informação ali, dicas do processo de transição da cidade para o campo. São apenas dicas práticas mesmo para quem tem alguma dúvida a respeito das etapas, de todas as etapas em geral, porque pelas quais a gente precisa passar para conseguir chegar no campo, definitivamente. Então, baseado na minha própria experiência, quero passar para vocês como foi um resumo da nossa experiência, como foi o nosso processo e graças a Deus a gente tem, desde 2022, nós temos ajudado muitas pessoas a ir para o campo. Algumas pessoas, vamos dizer que a gente ajudou assim diretamente umas quase 20 famílias a ir para o campo. E também ajudamos algumas outras, criando pequenas comunidades para pessoas compartilharem o custo, a despesa e a própria experiência. E Deus tem sido muito bom. Então, por outro lado, nós temos ajudado muitas pessoas a não, como dizem, tem um ditado que diz, não dar com os burros na água. Às vezes, por um detalhe ou outro, a pessoa pode pôr tudo a perder, sabe? Por uma decisão precipitada. Então, nós já vamos começar a reunião. Então, hoje nós vamos falar basicamente sobre o despertar da pessoa para ir para o campo e os primeiros passos que ela precisa ir para conseguir se desligar, para conseguir se desligar da cidade. Ok? Então vamos começar com uma oração e a gente já vai começar. Nosso amado Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, porque tivemos mais um sábado na sua presença e estivemos com amigos também. E o Senhor nos abençoou e nos guiou até aqui. Estamos unidos aqui para compartilhar informações valiosas com os nossos irmãos, que possam de alguma forma ser úteis a eles e em cada etapa do processo de saída das cidades e transição direto para o campo. Nós pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e nos capacite e abençoe a cada uma das pessoas que estão aqui nessa sala também. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, vocês estão me ouvindo bem, né? Eu deixei aberto aqui para as pessoas entrarem automaticamente, então, na sala. Então vamos começar já em respeito a quem já está aqui. Creio que muitos de vocês não conhecem a nossa experiência aqui de ida para o campo. Nós estamos morando no sul de Minas desde maio de 2021. Maio de 2021. Pouco depois que começou a pandemia, foi quando a gente saiu. Dentre as etapas que envolvem aquela fase em que você desperta e quer tomar a decisão de sair, mas não tem coragem, eu queria frisar algumas coisas para vocês. Não vou poder contar toda a minha experiência agora aqui, tá? Mas os pontos mais importantes que eu espero que tragam, que sejam úteis para vocês realmente para
o momento em que vocês estão vivendo. Eu queria passar para vocês, porque nos ajudou muito alguns detalhes. Muito, muito mesmo. Então, vamos começar pela nossa experiência aqui. Nós tínhamos vontade de ir para o campo desde 2015, mais ou menos. Mas não fazíamos nada para isso. Nada. Nós começamos a despertar de verdade o nosso desejo de ir para o campo depois que nós frequentamos algumas reuniões no sítio Ararate, do irmão Mauro Carnassale. Ali a gente começou a sonhar com alguma decisão, algum passo efetivo mesmo para ir para o campo. Mas, assim como a maioria de vocês, a nossa vida na cidade estava muito arregada. Morávamos em São Paulo, na capital. E eu era funcionário do Banco do Brasil, minha esposa também. Nós tínhamos uma vida muito boa lá. Mas muito boa mesmo, sabe? A gente morava nos melhores bairros de São Paulo, tínhamos nosso próprio imóvel, salário muito bom, e benefícios, e enfim, tudo que alguém possa desejar numa cidade grande, nós tínhamos lá. Só que também tínhamos a certeza de que, no status que estávamos, se continuássemos daquele jeito, a gente ia acabar perdendo a salvação. Por quê? Perdendo a salvação. Porque pelo cristianismo formal que vivíamos ali. Ainda que tivéssemos cargo na igreja, éramos membros da igreja do Brooklyn, uma igreja das grandes igrejas de São Paulo, o Brooklyn é considerada a igreja mais conservadora. E apesar de ser a mais conservadora, ainda assim, a gente via coisas ali que não estavam exatamente de acordo com o que está escrito. Não culpo a igreja em si. Como vocês sabem, em qualquer ambiente tem pessoas boas e bem intencionadas e desejosas de fazer o que é correto, e também tem pessoas que não têm essa intenção. E a gente estava naquele ambiente ali. E assim que começou a pandemia, Deus tocou fundo no meu coração para eu sair da cidade. Assim, para ser sincero para vocês, o que apareceu para nós foi mais ou menos assim. Foi como se Deus estivesse falando para eu aproveitar aquela oportunidade se eu quisesse salvar minha família. E agora vai entrar o ponto que o primeiro ponto que eu queria marcar para vocês. Por um motivo ou outro, cada um de vocês que não está no campo ainda deseja sair da cidade. E a gente fica se perguntando, por onde eu vou começar? Porque a primeira coisa que a gente pensa é, como eu vou sustentar minha família? Onde eu vou morar? Para onde eu devo ir? E como que eu devo sair? E nós, irmãos, nós sofremos como humanos, né? A gente sofre de uma síndrome em que a gente quer ter o controle de tudo. E aqui entra a primeira lição que eu ia passar para vocês. No processo de sair, de transição da cidade para o campo, você nunca vai ter o controle de tudo. E eu digo para vocês, eu tentei por quase um ano ter o controle de tudo. Quase um ano a gente tentou ter esse controle. Ou seja, quando você quer ter o controle de tudo, a gente impede que Deus opere a vontade dele. Então, depois de muito patinar em tentar conciliar um bom local com uma renda no local, e inclusive com levantamento de recursos para sair, porque apesar de ter uma vida muito boa em São Paulo, a gente gastava muito dinheiro, vivia uma vida assim muito de gastos, e aproveitando, viajando bastante, gastando dinheiro, sabe? Era assim a nossa vida. Vou falar a verdade para vocês. Então, o imóvel que nós tínhamos era um apartamento que a gente tinha, numa área nobre da cidade. Esse é o imóvel que nós tínhamos. E eu dependia inteiramente daquilo para a gente conseguir ter algum recurso. Nós tínhamos 2 carros e um apartamento no bairro Itaim Bibi. Então, quando quisemos dar o primeiro passo para ir para o campo, a gente pensou, temos que vender o imóvel. Mas como a gente vai vender agora na pandemia? Pois as pessoas nem na rua estão andando. Na época, era a época daqueles blackout. E, gente, ninguém queria. Nós anunciamos o nosso imóvel e ninguém queria ver. Ninguém ligava pra gente.
Ninguém queria ver. E o local que estava nosso imóvel é um local muito disputado. Mas por conta da pandemia, ninguém queria ver mesmo. Então ali eu vi o seguinte, se Deus não executar o plano dele, nós não vamos sair nunca. Pensamos, né? Não vamos sair, se Deus não executar o plano dele. Então, para os irmãos terem uma ideia da dificuldade que encontramos no começo, foi assim, eu precisava vender o nosso imóvel para a gente conseguir o recurso, precisava escolher um local, e como funcionário do Banco do Brasil, eu precisava conseguir uma transferência do Banco do Brasil para uma cidade, para a cidade que eu escolhi. E essa cidade tinha que ter uma vaga de gerente lá. Que eu era gerente no banco. E eu tentei de tudo conciliar isso daí, irmão. E não teve jeito. Não teve jeito. Então aqui vai uma lição que eu aprendi assim, de modo difícil, que eu queria passar para vocês desde já. Quem está tentando conciliar uma fonte de renda no campo com a venda do imóvel e com a aquisição, com a escolha de um local adequado e quem sabe um local adequado para os filhos estudarem, enfim, uma cidade que tenha, muita gente me fala disso aí, uma cidade que esteja próximo de bons hospitais, conciliar tudo. Irmãos, eu sinto dizer, você nunca vai sair da cidade. Então aqui vem uma lição que eu aprendi lendo o livro Vida no Campo. Vocês todos já leram o livretinho Vida no Campo, mas eu passava meio por cima do texto que eu vou passar para vocês. Eu passei a refletir mais nisso aí depois que em uma reunião que eu assisti uma vez na casa do irmão Mauro, e ele citou isso aí. Aí eu falei, rapaz, eu passei por isso aí, eu pensei comigo, e nunca tinha parado para pensar, refletir nisso daí. Lá tem um texto que diz o seguinte, que o Senhor mostrará ponto por ponto a próxima coisa a fazer. Então eu fiquei pensando, puxa, o que é esse ponto por ponto? Ele não vai abrir todas as portas de uma vez. E de fato não abriu. Então o que nós focamos? O que era urgente ali para nós? É o primeiro recurso. O recurso viria da onde? Da casa onde estávamos morando. Eu não tinha local para ir ainda. Nós procuramos em 5 estados. Gente, procuramos em muitos lugares. Então nós fizemos o seguinte, vamos esquecer as outras coisas, vamos focar na vida do imóvel. E, gente, olha só, Deus enviou uma pessoa no auge da pandemia mesmo. Apareceu uma pessoa lá em casa e ficou 2 minutos no máximo. E ela... Isso já tinha vindo umas 3 pessoas em casa, né? E depois de vários meses anunciando, né? Tinha vindo umas 3 pessoas em casa já. Algumas ficaram até 10 minutos ou mais. Mas essa pessoa ficou uns 2 minutos e meio. Ela entrou, olhou e saiu. Depois ela avisou a gente dela que ia comprar. Falou, eu quero comprar esse imóvel, preciso dele em até 30 dias. Senão não compro. E aí nós ficamos assustados porque a gente não tinha para onde ir. Eu não sabia para que lugar ir. E outra, eu não tinha a transferência do meu trabalho. Nós oramos e decidimos aceitar. Vamos vender. Vendemos o imóvel. E eu, inclusive, liguei para um amigo lá, o Mauro, e falei, irmão, vendi o imóvel, Deus vendeu o nosso imóvel, só que eu não tenho para onde ir. E aí, ele falou, talvez ele nem lembre exatamente do que ele falou isso aí. Ele tinha me dito, falou o seguinte, olha, é assim, ele vai dar o Senhor vai mostrar ponto por ponto. A partir de agora ele vai começar a abrir outras portas. E de fato é assim que acontece, irmãos. E digo mais para vocês, desde que nós chegamos aqui no campo, nós temos ajudado várias famílias no processo de transição. E muita gente teve em casa, nós recebemos quase 300 pessoas aqui em casa já. Muita gente esteve aqui em casa dizendo que não estava conseguindo dar um passo aqui, ou fazer isso, ou fazer aquilo. E nós falávamos a mesma coisa, conosco foi assim. A gente deu um passo de fé. E a gente entrou num quarto e uma sala que não tinha porta. E só quando a gente entrou ali e falamos, Senhor, não temos o que fazer mais. Agora é o Senhor que age. Nós demos um passo agora aqui. Aí Deus abriu outra porta. E aí, irmãos, nessa sequência foi várias portas foram se abrindo. Várias portas foram se abrindo. Então,
A primeira lição que eu queria passar para vocês vocês sabem os passos que precisam. Mais para frente nós vamos falar sobre isso. Os passos essenciais que a gente precisa tomar no processo de transição para se desligar da cidade. Não espere conseguir dar vários passos de uma vez, porque não é assim que Deus trabalha. É como se Ele quisesse mostrar para você que é Ele que está no controle. Ele não deixou escrito em vários lugares que devíamos sair da cidade. Há quantos anos ele está falando isso aí, gente? Enquanto hoje em dia prega-se por aí que a gente tinha que sair da cidade por ocasião do decreto dominical. Sabemos que se alguém esperar por decreto dominical, quando é que a pessoa vai sair? Se o próprio decreto vai impedir que ela compre ou venda. Não é? Então, eu lembro de citações antiguíssimas, de 1800 e pouco, em que a nossa profetisa da Igreja Adventista, ela dizia que tire seus filhos da cidade. Tire seus filhos da cidade. Tire seus filhos da cidade. Não é? Então, voltando aqui. Nós demos esse primeiro passo. Deus abriu essa porta aí. E na sequência, eu não sabia ainda como e para onde ir. Nós tínhamos algumas opções em mente. Fizemos uma tabelinha para poder facilitar a escolha entre as opções que nós tínhamos. E acabamos ficando entre 2 imóveis. Mas ainda assim eu não tinha a renda, eu não tinha o trabalho ainda. E naquela ocasião o Banco do Brasil disse o seguinte: nós não vamos, devido a essa pandemia, nós não vamos transferir ninguém. E o Banco do Brasil é uma empresa que tem, sei lá, uns 3, 4 mil funcionários, né? E eles disseram que não iam transferir ninguém. E eu falei, puxa, e agora? Agora é só Deus mesmo para mudar essa situação. E só que, irmãos, logo depois que nós vendemos o imóvel e começou a contar os 30 dias para a gente sair, eu recebi uma mensagem do banco para que eu escolhesse algum local, porque eles iam tentar passar o meu processo de transferência. E eu não tinha um local ainda, então corremos aí a filtragem dos estados que a gente passou, né? A gente procurou no Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Acabamos decidindo entre 2 imóveis do sul de Minas, né? E então, assim, pela fé, eu falei, me manda para aquela micro-região ali. Pode me inscrever naquela micro-região ali de Extrema. Pela fé. E nisso, resumindo assim, eu fui a única pessoa naquele ano da pandemia que o banco transferiu. 4 diretores e supervisores do Banco do Brasil, diretores de alto escalão. Como eu era gerente, a minha transferência tinha que ser aprovada por 4 gerentes superiores a mim. Então eles acabaram aprovando, gente. Até hoje eu não sei como foi. Um dos maiores milagres, sabe? E eu fui a única pessoa que foi aprovado. Pronto. Deus me deu a transferência para a região e nós resolvemos mudar aqui para Minas, para o sul de Minas, ainda sem escolher exatamente o local. Mas no dia que eu fui decidimos visitar os 2 imóveis que estavam entre os 2, a gente estava para escolher entre um e outro, aconteceu que estávamos meio propensos a ficar com o segundo imóvel, vamos dizer, o imóvel número 2, que era mais barato. Mas, na ocasião, em todos os casos eu tinha que captar água, né? Eu tinha que furar um poço. E eu não sabia o que fazer, eu falei, vamos economizar, né? Vamos economizar uns 30 mil aí e pegar o terreno mais barato. Porém, não é assim que Deus queria, né? O proprietário do imóvel 1, ele ofereceu água para nós. Ele falou, você não vai ter água ali, né? Eu tenho água na fazenda, eu vou mandar para você. Coloca uma caixa d'água ali de 5 mil litros lá no seu terreno, que eu vou mandar colocar uma caixa de 10 mil litros na parte mais alta.
e vou mandar água potável para você por gravidade. Aí eu falei, puxa, é uma resposta de Deus. Então acabamos ficando com ele. Mas veja, gente, se eu tivesse tomado a decisão precipitada, a gente tinha ficado com outro terreno mais barato. Se eu fosse apenas falar, vou ficar com mais barato para economizar. Não digo que isso deve ser um padrão, tá? Nunca deve ser um padrão. Claro que a economia, ela é uma necessidade para todos, né, que estão em vista de fazer um investimento alto. Mas em cada passo que a gente tinha que dar, a gente orava e pedia assim para Deus: Senhor, não nos deixe errar. Não nos deixe errar. A gente vai ter que fazer vários passos aqui e a gente não pode errar nenhum. Se errar algum, a gente já tem algum problema. Então é uma outra coisa que eu queria recomendar que vocês fizessem. Ao procurar um local para vocês irem um local que vocês tenham, tentar encontrar um local e quem sabe alguma coisa que seja bom para todos, né? Inclusive na questão do trabalho e das crianças, tá? Inclua essa frase na sua oração. Peça para Deus não deixar você errar. Ok? Não deixe errar. E Ele de fato não deixa, irmãos. Lamentavelmente, eu recebi em casa várias pessoas que contaram a experiência pra gente, que eles erraram em um detalhe ou outro. Sabe? E isso custou muito dinheiro. Sabe? Custou um atraso de 1 ou 2 anos no processo de transferência. Foi assim, triste de ver, sabe? Então a gente falou, puxa, eu sabia desse detalhe aqui. Então, daí que a gente começou a ter alguma ideia de a gente, quem sabe, compartilhar a nossa experiência e buscar mais experiências positivas com outras pessoas que estão no campo mais tempo que conosco, para a gente conseguir divulgar essas experiências também, para ajudar as pessoas a não errarem nas escolhas. Por fim, estamos aqui, como disse para vocês, estamos aqui desde 2022. Em 2021 nós fomos mudamos para a cidade e já começamos a construir a casa. Adquirimos o terreno, já começamos a construir. Em 2000, um ano depois, nós mudamos. Em maio de 2022, mudamos para cá. E desde então, irmão, eu digo para vocês, para honra e glória de Deus, eu não conheço alguém aqui que plante tudo que a gente planta. Tudo que vocês imaginarem, que você encontra no mercado ou numa feira, a gente já plantou aqui. Desde arroz, feijão, trigo, soja, cevada, centeio. Enfim, a gente começou a fazer a experiência do plantio. Eu já tinha alguma experiência por conta dos meus pais no passado terem morado no campo. E nós resolvemos bater a cabeça para ver o que dava certo e o que não dava. E com isso ganhamos alguma experiência para poder ajudar outras pessoas também. E com isso hoje em dia nós cultivamos e comercializamos sementes crioulas de todo tipo. Tá? Agora mesmo, daqui um mês mais ou menos, nós vamos colher o soja crioulo. Tá? É aquele soja que não faz mal, que não dá inflamação, que não mexe com os hormônios das crianças. E é um soja difícil de encontrar, para vocês terem uma ideia. Eu consegui menos de 100 gramas. E a gente vem reproduzindo ele, reproduzindo, até conseguir um volume bom. Tá? No passado eu tinha conseguido um pouquinho e vendi para alguns irmãos, inclusive alguns devem estar por aqui. Mas a gente acabou comendo muito do nosso e ficamos só com um pouquinho. Agora estamos na segunda reprodução dele. Só para alguns de vocês já pediram para mim soja crioulo, para dizer que depois da colheita eu vou ter um pouco, tá? E a gente mais pra frente pode falar sobre isso aí. Mas ok. Continuando sobre as etapas da mudança. Um erro comum, agora eu vou dizer para vocês sobre como que a gente iniciou o processo de escolha do local. Um erro comum é a gente estabelecer algumas coisas que a gente quer no campo. Não é errado a gente desejar alguma coisa. Vou dizer para vocês, eu desejava, o meu sonho era ter um local em que eu visse o nascer e o pôr do sol. Mas é um desejo assim, pessoal. Sabe? E eu cheguei a orar por isso. Mas eu pensava, eu
Eu estou pedindo tanta coisa para Deus, não vou ficar pedindo isso aqui também. Né? Não vou insistir nisso aqui, porque tanta coisa que eu estou pedindo para Ele, para eu não errar nisso ou naquilo. Então, aí a gente acabou, por fim das contas, Deus nos agraciou com um terreno em que a gente vê o nascer e o pôr do sol. Isso foi um plus que Ele deu para nós. Mas o que eu queria dizer no começo dessa segunda fase que eu estou dizendo para vocês aqui é o seguinte, é que se a gente estabelecer com muito critério tudo que a gente quer ter no campo, gostaria, e buscar exatamente em cima daquilo, as coisas podem não dar certo, porque talvez não seja assim que Deus queira. Por exemplo, eu sei que alguns de vocês que eu conheço, e outros talvez não estejam aqui, é normal o que eu vou dizer agora, gente, muitos de vocês ainda não conseguiram a terra porque querem uma terra com água por gravidade. Esse é o primeiro ponto em que a gente pensa, eu quero água por gravidade. Mas, gente, eu digo por experiência para vocês, a grande maioria dos bons terrenos das duas propriedades rurais com água por gravidade já estão vendidas. A grande maioria está. É impossível encontrar? Não. Mas é muito difícil, irmãos. Muito difícil. Então, das coisas, da lista de itens que eu considerava essenciais, o que eu não tenho, o que a gente não tem aqui? Nós não tínhamos água por gravidade, mas Deus nos deu uma água por gravidade por conta do vizinho que colocou no contrato, que nos trouxe para que a gente comprasse a terra dele e não do outro, o fazendeiro aqui. Ele ofereceu a água para nós. Então, a primeira água que nós tivemos aqui foi essa, dele, que até hoje tem, porque está no contrato e não pode tirar. Mas mesmo assim, depois Deus nos abençoou de modo que tirássemos a nossa própria água também, para não ficarmos dependentes da dele ali só. Tá? Alguém escreveu que meu volume está oscilando. Bom, eu tô bem perto do sinal do Wi-Fi. Será que outras pessoas também estão tendo dificuldade para me ouvir? Aqui tá normal. Então tá. Vamos ver. Vamos ver se vai melhorar aqui. Sim, onde estava assim, na questão da questão da água. Também está oscilando. Para quem está oscilando, tenta ficar mais perto do sinal do Wi-Fi de vocês, ou sair e entrar de novo, tá? Para alguns estão dizendo que o som está baixo. Veja, eu estou com o microfone do lado da boca aqui. Eu vou até ajustar mais aqui para ficar mais perto ainda. Mas, ok. Espero que tenha melhorado aqui, gente. Aguarde um minutinho só, por favor. E agora melhorou? Ok. Para mim o som esteve sempre bom, está sempre tranquilo. Okay. Melhorou um pouco, mas já estava bom antes. Ok, vamos continuar aqui então. Irmãos, vamos no outro passo importante, que é como que você vai se programar para procurar a sua propriedade. Se você fizer isso com algum critério, você obterá maiores chances de sucesso. Tá? É comum a gente perder tempo, às vezes, visitando uma propriedade, tanto tempo visitando uma propriedade, e a gente passou o dia e não conseguiu visitar a segunda. Aí você fala, puxa, agora eu só vou ter folga daqui tanto tempo para eu voltar para conseguir buscar. Então, eu vou dizer para vocês como nós fazíamos. A gente criou um método que foi muito bom. Tá? Nós agendávamos todas as nossas visitas para domingo. A maioria dos corretores não gosta de trabalhar domingo, mas como se trata de vender, eles trabalham domingo. E mesmo os proprietários falam, é domingo, não pode vir dia de semana, domingo eu não estou em casa, senão eu queria estar com a família. Eu falo, não, é o dia que eu posso ir. Então a gente marcava quase todas as nossas visitas, era para domingo. E
E pela nossa experiência, foi o seguinte: se nós escolhêssemos visitar uma cidade, nós conseguimos visitar no máximo 3 propriedades no mesmo dia. Já tentamos mais, mas não dava certo. 3 propriedades no mesmo dia. Então a gente procurava agendar para o mesmo domingo, mesmo dia as visitas, e marcava uma bem cedo, uma bem logo após o horário do almoço e uma no fim da tarde. Se a gente inicialmente se ilude um pouco dizendo, acho que eu podia marcar uma para as 10 horas, depois eu marco outra logo para meio-dia e outra para as 2. Não dá. Geralmente, você vai acabar perdendo. No final, você vai correr, o corretor fala, você não veio no horário que eu marquei com você, eu atendi outra pessoa. Então, se uma boa programação para você sair e visitar, ainda mais para quem trabalha segunda a sexta, é difícil conseguir folga para sair, agendar tudo para os domingos. E procure agendar sempre a primeira para no máximo 9 da manhã. A segunda para no máximo 1 da tarde. E a terceira é para o fim da tarde mesmo. E nós quebramos a cabeça uma vez, porque a gente chegou a fazer, agendar 5 visitas na mesma região, no mesmo dia. E, irmãos, não deu certo. A gente se perdeu para chegar nos locais, e atrasou, e uma hora era o corretor que atrasava, a pessoa que não estava no local, o proprietário, pedia para guardar, e não dava certo. E nós passamos por situações em que tínhamos terrenos que considerávamos ótimos, e nós perdemos porque atrasamos ou algum problema que deu, a gente não conseguiu pegar no horário. E o vendedor ele passou para outro. Sabe, teve alguns casos que eu fiquei bem frustrado, viu? Na verdade, tive vontade de chorar, porque é tão difícil encontrar um imóvel adequado. E no fim eu falei, gente, não pode marcar. Se eu marquei com o corretor ou com o vendedor, eu tenho que chegar até antes dele no local. Porque tem outras pessoas atrás. Nunca é só você que está atrás. Sempre tem alguém atrás no terreno. E nós perdemos alguns imóveis assim. Mas depois eu vi que isso foi mais providência divina mesmo. Por quê? Porque parece que Deus tinha guardado esse local que nós estamos para nós aqui. Então, essa programação de você agendar tudo para um dia só, para você gastar menos, evite marcar uma visita hoje. Eu vou visitar essa cidade aqui, de manhã à tarde eu vou visitar outra a 70 quilômetros depois. Ou se não, hoje eu visito uma, amanhã eu visito outra, você só vai gastar, e vai muito dinheiro. Eu sei de muitos de vocês que estão faz tempo já visitando terras, né? E alguns não conseguiram conseguir ainda o local adequado ainda. E nem imagino o quanto de que vocês gastaram de gasolina procurando terra aqui e ali. Então faça uma programação assim de visitar no máximo 3 terrenos por dia. No máximo 3. Tá? Esses terrenos, essa quantidade é suficiente para que você consiga ter você economizar, tá? E também não correr o risco que corremos de perder alguns negócios por chegarmos atrasados, tá? Ou temos que agendar, teve caso que eu pedi para agendar, não tem que agendar não. Já tem outra pessoa na fila aqui e a gente vai passar para ele. Aí depois a gente descobre que a pessoa comprou. Opa, então o terreno era bom mesmo, né? A pessoa acabou comprando. Enfim, esse é um ponto bem interessante. Agora sim, o que você, na questão de buscar, quais os itens essenciais que eu tenho que olhar numa propriedade para eu não quebrar a cara ali? Como eu posso fazer uma boa escolha na certeza de que não deixei algo para trás? Então, quando você for escolher uma propriedade rural, lembre-se que a questão da infraestrutura é o principal. E quando eu digo infraestrutura, eu me refiro a água, energia e acesso. Isso é o principal, gente. É o principal. Eu volto a dizer para vocês, eu conheci muita gente que perdeu, que comprou uma casa ou uma propriedade rural e não sabia onde estava a energia elétrica. E a pessoa perdeu o negócio. Até hoje não conseguiu construir. Então, quando você for ver um terreno, a primeira coisa que você vai fazer nele
Aí você vai olhar para o céu e vai achar a rede de energia. A primeira coisa, olhar para o céu e achar a rede de energia. Se ela estiver muito longe, você vai gastar dinheiro para você colocar lá. Então, vou passar para vocês a realidade daqui do sul de Minas. Aqui tem 2 operadoras, tá? 2 operadoras aqui de energia. Tem a CEMIG e a Energisa. A Energisa cobra um pouquinho a menos, pouca coisa mais barata que a CEMIG para puxar energia. Então, a realidade é mais ou menos assim. Se você chegou na terra, o vendedor lá te ofereceu a terra, você, olha que legal, gostei daqui. Bonito aqui, parece um local tranquilo. Então, aí você já começa a olhar para o céu e fala, onde está a rede? Onde passa a energia aqui? Então, se a energia passar para você passar até 150 metros do seu terreno, você vai gastar em torno de 15 a 20 mil para puxar energia para você. 15 a 20 mil. Puxa, mas é isso aí? Então, e se ela puxar mais? Se valer mais? Bom, se ela puxar, estiver na casa dos 300, 400 metros, o gasto vai ser na casa dos 40 mil. E então, nós tivemos casos de pessoas que estavam nos ajudando a fazer uma escolha da terra, em que tudo estava bom, tudo parecia bom, só que a pessoa não encontrava a rede de energia. A rede passava longe de lá, estava 500, 600, às vezes quase 800 metros de distância. E aí tornaria-se muito caro mesmo. Tá? Nós temos casos de pessoas que adquiriram terreno mais ou menos na ocasião que a gente adquiriu, entre 2020 e 2022, que até hoje não tomaram posse do terreno. Assim, não estão morando lá. Tomaram posse, não estão morando. Por quê? Porque não viram isso aí e acabou que estavam sem condições, tinham que escolher, puxo a energia ou construo. E nesse impasse a pessoa não fez nada. Por quê? Porque o custo para puxar a energia dela ia ficar acima de 50 mil. Então isso é muito importante, gente. Aonde está a energia? Tá? Não deixem de olhar isso aí. E o segundo ponto, que eu acho importante, igualmente importante, é o acesso. Tá? O acesso ao local, é comum você perguntar para o vendedor, opa, até onde vai a estrada? Ah, a estrada vai perto dali. Não tem que abrir a estrada para chegar no terreno. Então você estude ali a distância que você vai ter que abrir. E como que é o desnível, para ter uma ideia de qual vai ser a despesa que você vai ter. Dá um outro exemplo para vocês. Há 2 anos atrás atendi uma pessoa do interior de São Paulo, e já tem o terreno. E ele decidiu construir. Falar, finalmente eu vou construir. Mas aí ele lembrou que não tinha acesso ali. Que sempre que ele ia no terreno, ele deixava o carro lá embaixo e andava um trechão de 300 e poucos metros num local que só trator andaria ali. E olha lá, dia de chuva. Então ele decidiu ir atrás para ver como seria para ele abrir a estrada ali. Gente, é uma fortuna. Ele ia gastar quase 50 mil para abrir essa estrada. E a outra coisa é a questão da energia. Nesse caso específico, o amigo, ele ia gastar quase 50 mil com estradas e mais de 50 mil com energia, porque a energia estava a cerca de 600 metros do terreno dele. Então, gente, isso aí é demais. É demais para alguém que economizou na terra. Você, puxa, eu já economizei na terra aqui, com sacrifício, ainda vou ter que gastar uma fortuna dessa daí. Como é que eu vou construir? Então, é importantíssimo esses 2 pontos. Tá? Então, se não estiver a estrada até o local, mais ou menos, que você construiria o seu platô, onde ficaria a sua casa, faça um cálculo antes, tá? De qual seria a despesa para você fazer esse acesso. Tá? Que não é barato fazer uma estrada adequada. Faz um estudo antes, e quanto seria para você puxar energia, para ver se vale a pena você comprar. Né? Esse ano ainda vi casos de terrenos que estavam na cota de 50 a 70 mil reais. Terrenos aqui no sul de Minas. Eu falei, puxa, terreno no sul de Minas por 70 mil é muito barato. Tá barato, hein? Tá barato.
tem alguma coisa estranha ali. Vamos ver o terreno. Aí a pessoa me chamou lá, você pode ir comigo? Vamos lá. Fomos ver o terreno. A energia é quase 1 quilômetro do terreno. O acesso, extremamente precário. Na maior parte da estrada só passa trator. A pessoa ia ter que arrumar por conta. Então, muito cuidado. Muito cuidado, meus irmãos. Eu não desejo estragar o negócio de ninguém, mas recentemente eu tive casos de pessoas, de pessoas que estavam oferecendo como doação alguns terrenos. Desde que a pessoa assumisse as despesas de cercamento da terra, impostos, e puxar energia e fazer o acesso. Eu estive no terreno, irmão. Para a pessoa fazer isso aí, ela ia gastar mais de 100 mil para fazer essas coisas. Então, às vezes, o barato pode ser caro. Tome muito cuidado. Lembre-se do que é essencial. A energia, o acesso, são itens essenciais. Mas o próximo item essencial que eu vou passar para vocês é a água. Tá? A água. Eu vi o seguinte, que no interior de São Paulo e de Minas Gerais, quando você liga para alguém e fala, tem água no terreno? Tem. A pessoa, se você não for específico e falar, eu quero água potável, tem água potável no terreno? Aí é outra coisa. Às vezes a pessoa tem uma água lá no fundo, que é um ribeirãozinho sujo, e ela diz que tem água. Tá? Diz que tem água. Aí você vai lá e fala, puxa, mas essa água não pode dar para beber. Então, como eu disse para vocês, a questão da água por gravidade é algo meio difícil de encontrar hoje em dia. Embora não impossível, é bem difícil de encontrar. Então, quando você for ver um terreno, o ideal é que você pegue um terreno com desnível. Mas desnível, irmão? Por quê? Não precisa ser muito desnivelado. É que se a própria terra sua tiver desnível, você vai ter uma grande chance de ter nascentes internas na parte baixa do terreno. O que é uma nascente interna? É uma nascente sem olho. Tá? Muita gente desperdiça de terreno, que não achei água ali. Mas se você for andar na parte baixa do terreno e leva uma enxada, um pedaço de pau, alguma coisa para você cutucar o terreno ali, se você vê que ele é úmido, ali pode haver uma nascente e essa nascente não tem olho. Tá? Pode haver uma nascente. É o caso nosso aqui. Quando a pessoa que vendeu, o fazendeiro vendeu para nós o terreno aqui, falou, tenho aqui 30 mil metros para vender, você aceita? Então, vamos lá. Aí de cara eu vi que tinha um ribeirãozinho que passava no fundo. E eu perguntei, tem nascente lá? Nascente não tem, mas corre uma aguinha lá no fundo. Aí fui ver lá, falei, puxa. Mas me chamou a atenção que tinha umas assim, uns 10 metros para cima do ribeirãozinho, tinha uma área que era úmida a terra, bem úmida mesmo. Daí a importância, irmãos, na questão da água, de vocês não procurarem terra na época das chuvas. Tá? O ideal é procurar terra sempre entre maio e setembro. Isso na região sul e sudeste, né? Pode ser que no seu estado seja diferente, mas da região sudeste, tá? Quando é época de inverno tem pouca água. Isso quer dizer que se você encontrar água, seja de nascente, seja de poço, de ribeirão, se você encontrar água nessa época, você vai ter em qualquer época do ano. Então, nós estávamos lá no mês de maio, não chovia mais na região, e fomos ver a terra, e eu vi que não tinha. Falei, não, pode ser que tenha alguma coisa aqui. Mas de fato não tem nascente. Tinha muita cobra na parte de baixo, isso sim. E o ribeirãozinho lá. Ribeirãozinho bem estreitinho, que tinha, assim, 30 centímetros de largura. Pouquinha água passava nele. Mas aí eu falei, puxa, água eu vou me encontrar furando um poço aqui. Mas, por fim, Deus ajudou que o proprietário ofereceu pra gente aquele negócio lá, de oferecer água. Pegamos a água e aceitamos a proposta dele e fechamos com ele. Depois que tomamos posse do terreno, irmãos, eu fui com a foice lá embaixo. Aí eu falei, agora quero ver isso aqui. Deixa eu cutucar essas partes moles, úmidas aqui.
Para resumir para vocês, hoje, graças a Deus, irmão, eu descobri que nosso terreno tem 8 nascentes, tudo na parte baixa. E o proprietário não sabia. Se soubesse, ele tinha vendido bem mais caro para mim. Ele não sabia. Mas como que você vai achar se tem a nascente? Você tem que roçar tudo ali mesmo, limpar. E em alguns casos você vai cavar um pouquinho na parte úmida para ver quanto tempo que demora para a água se infiltrar ali. Tá? E com isso eu tomei conhecimento aqui no sul de Minas Gerais, do poço australiano. Mais pra frente eu quero falar sobre isso com vocês. O poço australiano é o poço que você fura de modo horizontal. Você fura no barranco e a água espirra ali. E esse tipo de poço em terrenos com desnível é comum, irmãos. É muito comum. Tá? Então, se você vê um terreno com desnível, você vê que tem um barranco ali embaixo, parece que está meio úmido. Não deixe de verificar toda a área do barranco para ver se você não encontra uma área assim. Se encontrar, você vai encontrar pessoas, se precisar eu recomendo pessoas que fazem isso, eles perfuram o barranco e vão achar o olho de uma nascente. E aqui, graças a Deus, ele encontrou o olho de uma nascente para nós. Os outros eu não furei, deixei lá, não fizemos nada, tá? São nascentes que não tem olho, mas a nossa nascente que tem um olho, foi essa furada no barranco. E a água está lá. Nesse momento não estou puxando água e a água está indo 1.500 litros por hora embora no Ribeirão. Dá até dó. Mas enfim, você sabe dessa opção. Então voltando ali para não desviar muito, entre os itens essenciais você tem a energia, o acesso e a água. Né? A água. Vai ter um quarto, depois eu falo sobre isso. A água. E a água, se você não encontrar por gravidade, não se desespere. Faça a sua água por gravidade. Mas como fazer água por gravidade? Para fazer isso, você precisa se instalar numa parte mais alta do terreno. E aí você vai bombear a água do poço ou da sua nascente lá para cima. E de lá você vai receber por gravidade. Vai falar, puxa, mas não é a mesma coisa. Aí que entra a questão do bombeamento solar. E até um outro tópico que eu quero falar mais pra frente com vocês. Para você que já tem essa propriedade, ou para quem não tem ainda. Gente, evitem ao máximo você ter o poço artesiano ou semi-artesiano. Por quê? Porque esses poços, eles são feitos com a bitola de no máximo 25 centímetros de largura. E você não consegue, caso você não tenha como... Um dia a gente vai chegar numa situação que você não vai ter como puxar água. Ah, mas eu tenho a bomba solar. E se quebrar? E se quebrar a bomba? Não vou ter como pagar, a gente não vai poder comprar e vender. Como é que você vai ter água? Se você tem um poço caipira ali, a cisterna, que o pessoal chama, não chama de cisterna, você ainda consegue puxar água no balde. Não fica sem água. Então, para nós que temos a consciência de que um dia nós não vamos conseguir mais ter vida financeira. Nós não podemos usar o luxo de ter um único poço em que no futuro, em caso de emergência, eu não consiga puxar água dele. Então o poço vamos dizer assim, o poço do guardador do sábado. Talvez aqui tenha algumas pessoas que não sejam adventistas, irmãos. Que no meu grupo tem muita gente que não é adventista, que quer ir pro campo também. Né? Mas eu digo, o poço de qualquer pessoa, não só do adventista, mas de qualquer pessoa que sabe que um dia, por um motivo ou outro, ela não vai poder comprar e vender, não vai ter mais vida financeira, ela vai ter que viver fora do sistema. É o poço caipira. Se você não tem água de uma nascente, se você não tem água por gravidade, você precisa ter um poço caipira. Tá? Um local que se faltar água, você vai conseguir puxar água assim mesmo. Né? O poço, hoje, o pocinho semi-artesiano, vou dizer para vocês uma estatística rápida aqui, tá? Dos poços feitos no Brasil, antigamente o poço caipira, ele era o mais feito. Tá? Existem 4 tipos de poço que fazem no Brasil. Tem o artesiano, que é o poço profundo, perfura a rocha. Tem o semi-artesiano, que chamam de pocinho. Tá? Ele usa a mesma tecnologia do artesiano, porém não perfura a rocha. Ele vai até a rocha e pega a água que é bolsão acumulado da chuva.
E existe o poço caipira e existe o poço australiano, que é o poço horizontal. Hoje em dia, o poço de longe, o poço mais perfurado no Brasil é o poço semi-artesiano, que é o pocinho. Eles furam entre 20 a 60 metros, em média. Tá? Entre 20 a 60 metros. Encontra água. Geralmente encontra água boa. Tá? Não é a mesma água do poço artesiano, né? Que não é água com pressão, mas é água muito boa. Porém, o que vai ser da pessoa quando ela não puder puxar mais água, irmãos? Como é que ela vai viver? Por isso, recomendo para vocês, se você, na questão da água, faça um poço caipira. Eu quero fazer um semi-artesiano também. Faça também, não deixe de fazer o caipira. Porque quando você não precisar, quando você não puder comprar e vender mais, você não vai ter como puxar se não tiver um poço caipira. Um outro ponto, irmãos, que isso aqui é um ponto mais comum, as pessoas às vezes acertam sem querer. Um outro ponto essencial quando você vai escolher a terra é o sol. O sol, sim, o sol. A maioria das pessoas acerta sem querer. Algumas acertam por conhecimento mesmo. O ideal para que você consiga produzir na sua propriedade qualquer tipo de alimento do que você encontra no mercado, na feira, o ideal é que a sua propriedade receba no mínimo 8 horas de sol por dia. 8 horas plena de sol. O ideal, irmãos, é 10, tá? 12 é demais. 12 é o melhor mundo. 12 horas de sol. Mas o ideal é no mínimo mesmo 8 horas. E para quem gosta de morar em montanhas, quem não gosta, né? Entre as montanhas, né? Isso aí nós temos orientações do Espírito de Profecia para isso. E muitas pessoas estão fazendo isso. Estão seguindo, eu quero buscar um terreno entre as montanhas, tal. Mas não deixe de ver, de atentar o seguinte: o melhor sol, a melhor frente de sol para que você tenha uma boa produção de alimentos na sua propriedade é o sol da face norte. Por quê? Porque é no norte que o sol passa uma parte do dia. Ele faz o caminho do leste para o oeste, só que ele faz via norte. Né? Ele não faz no meio da terra, ele faz via norte. Então, essa é uma questão muito importante. Eu conheço pessoas, por exemplo, em que, né, na propriedade deles, por incrível que pareça, gente, eles não conseguem produzir mandioca, outros não conseguem produzir banana, outros não cana, batata doce, sabe? Itens que precisam de muito sol. Eles não conseguem produzir. Por quê? Porque eles recebem só 6, 7 horas de sol por dia na terra. Porque eles moram num local que é cercado de montanhas altas e cuja maior obstrução está na face norte. Então, quando você chegar no local, descubra onde o sol nasce. Aí você vai ficar de frente para ele. Lá é o leste. E nasceu ali. Aí você ergue o seu braço esquerdo e você vai saber onde está o norte. O braço direito, sul. Tá? E atrás de você, oeste. Então é muito importante fazer um teste simples, tá? Para quem não sabe, não levou o GPS, bússola, alguma coisa para saber onde está para achar o norte, você encontra o norte fácil assim, tá? Acha onde o sol nasceu e abre os braços e o seu braço esquerdo vai estar apontando para o norte. Aí você olha para lá e vê o que tem ali na frente. Ah, mas puxa, é bonito, tem uma montanha bonita ali, mas ela é bem mais alta do local que eu estou e está muito perto. Se estiver longe, não tem problema, irmão. Não tem problema. Mas se ela estiver assim, vamos dizer, ela está a menos de 1 quilômetro de você, pode ter problema. Pode ter problema, tá? Então aí você não vai ter sol suficiente ali. Aí quando você fala, puxa, eu até colho mandioca lá, mas a minha mandioca sai fininha. E demora 1 ano e meio para produzir, é falta de sol. Então, cuidem com isso. Tá? Aqui mesmo no sul de Minas eu conheço pessoas que não produzem mandioca nem banana por falta de sol. Então o sol é algo muito importante, mas como eu disse para vocês, nesse ponto aí a maioria das pessoas acaba acertando sem querer. Porque às vezes não tem conhecimento, mas acaba acertando. Mas quando se erra, gente, dá um trabalho se desfazer da terra. Porque você
a pessoa vai ter que falar, poxa, ela vai ter que omitir por que ela quer vender aquilo, né? Não vai falar, lógico, tô vendendo porque aqui não bate muito sol, tal, não. Mas e se a pessoa pergunta como que é lá? O que você vai falar, né? Aí vem aqui a questão, será que eu vou mentir? Puxa, já sei, vou arrumar um outro motivo. Eu não gosto daqui, vou ter que... Aí você começa a ser tentado a mentir. Tá? Isso é um pequeno problema de quando a gente pega uma propriedade assim com um item que realmente vai te prejudicar e você não fez a escolha correta. Aí vai ter que vender por causa daquilo. Dá outro exemplo para vocês agora, que é o outro item. Então a gente já tem 4 itens aí, né? Tem a água, a energia e o acesso e o sol. O outro item é a vizinhança. Aqui tem um ponto importantíssimo, gente. Aqui todo ano, falo para vocês, eu encontro pessoas, todo ano. Eu encontro pessoas que desistem da propriedade porque ela descobriu que tem um vizinho que é violento ou faz muito barulho. E eu vi... a gente acompanhou famílias que demorou quase um ano para conseguir um local, né, adequado. Aí depois que conseguiram, eles não conseguiram ficar 6 meses lá. Eles já começaram a tratar de vender. Por quê? Então, como você vai descobrir se o seu vizinho tem... Se você poderá ter um problema com a vizinhança? Isso aí não tem jeito. Você tem que ver, quando você for ver a propriedade, gostei, despeça do vendedor e do corretor e sai você longe dele. Sai você na vizinhança ali, começa a fazer perguntas aos seus vizinhos. Se é um local tranquilo, se ele não... Se não tem... Não fazem muito barulho ali, se não fazem shows, esse tipo de coisa, sabe? Então, um jeito fácil de você desconfiar é quando você encontra casas muito bonitas que ficam fechadas toda semana e só tem gente no fim de semana ali. Aí, muita atenção nisso daí. Porque isso aí é chamada casa de veraneio ou casa de aluguel. Tá? Mas ele tá longe de mim, tá 500 metros, mas se todo fim de semana o cara for lá e ligar o som alto no carro lá, e vai te incomodar. Porque no campo o silêncio é total. Você escuta coisas que a gente não ouvia e não sabia que existia na cidade. Por conta do silêncio, né? Então, no exemplo da família que a gente acompanhou, que encontrou um local bonito, bom, com água, sabe? Um local bem agradável. Eu estive lá vendo terreno. Mas eles confessaram pra gente que a única coisa que eles não viram foi exatamente o problema que fez eles desistirem do terreno. Um dos vizinhos, ele só aparece fim de semana, e ele gostava de ligar o som alto do próprio porta-malas do carro dele, e ficava tocando música o dia inteiro lá. Mas incomodava tanto, e que ele chegou no momento que ele não aguentou mais, ele decidiu vender. Ele já estava preparando para construir, sabe? Aí, gente, foi uma canseira para ele. Demorou quase um ano para conseguir vender. Quando eu digo quase um ano, vendeu rápido. Vendeu rápido. Porque às vezes demora muito para a pessoa conseguir vender. Mas demorou muito para ele vender. E ainda ele teve que cuidar de chamar a pessoa. Quando a pessoa, o interessado ia ver a terra, ele não aceitava mostrar para a pessoa no domingo. Porque ele sabia que o vizinho está lá. Ele arrumava todo tipo de desculpa para a pessoa. Sábado eu não faço, porque eu descanso no sábado, meu dia de descanso. Mas vamos domingo então. Não, domingo eu não posso também. Então, aí, por conta disso, ele acabou atrasando a venda dele. Porque ele não queria que a pessoa ouvisse o barulho. Então, esses 5 itens aí, eles são essenciais para a gente não quebrar de cara, assim, sabe? Não fazer uma má escolha na hora. São essenciais mesmo. Mas desses, onde as pessoas mais pecam é a energia. Esse é o item que as pessoas mais pecam. Não pode deixar de ver isso aí, gente. Mas aí você fala assim, poxa, Dilson, mas você só está falando de propriedade provavelmente sem casa, né? E as propriedades com casa? Eu vou fazer um dia com vocês um bate-papo e eu vou citar uma série de coisas para que vocês vejam numa casa antes de você adquirir uma propriedade com casa rural. Uma propriedade rural com casa.
Mas aqui eu estou considerando um terreno sem casa. Sim, estou considerando um terreno sem casa. Mas o que é melhor? Vou falar a verdade para vocês, gente. Baseado na nossa experiência, é melhor você comprar a terra e construir a sua casa do que você comprar um terreno com casa. Por quê? Porque você só encontra a preço bom um terreno com casa. Estou falando de pequenas propriedades, tá? Grandes propriedades pode ser diferente. Terrenos com casa você só encontra com preço bom se a casa precisar de muitas reformas. Tá? Só se a casa precisar de muitas reformas. Senão você não vai encontrar com preço bom. Porque a manutenção no terreno rural ela é mais frequente e mais onerosa do que a manutenção na propriedade urbana. Porque está mais exposto, né? O tempo, a tudo, as intempéries, tudo. Então ela é mais onerosa e mais frequente. Então qualquer mudança que você precisa fazer ali vai sair do bolso um dinheiro bom. Então, por exemplo, num terreno de casa, um item que a maioria das pessoas se compra um terreno com casa, um terreno barato, que já tem uma casinha ali, a maioria das pessoas acaba tendo gasto num item específico. Esse item é o telhado. O telhado de uma casa rural, gente, se entrar goteira ali e não força nada a tempo, ela vai apodrecendo, né? O madeiramento. Aos poucos vai apodrecendo. Aí a pessoa se decide e fala, não, eu vou acabar saindo daqui, vou vender aqui, não vou arrumar. E não arruma. Quando você entra ali, você não pode entrar daquele jeito, né? Porque você sabe, pode ter algum problema, além da própria goteira que vai te incomodar, você pode ter algum problema no futuro, muito sério. Então, a substituição ou uma reforma profunda no telhado é caríssima. É muito caro. Logo, é comum você encontrar propriedades baratas com casa que é tentador. Você fala, não, já tem uma casa ali, eu já posso me instalar ali. Mas tem alguns itens que você precisa verificar na casa para não correr o risco de estar adquirindo gato por lebre, como dizem, né? Por exemplo, nós chegamos a procurar terreno com casa. Nós encontramos uma casa, por exemplo, que estava tudo entupido, o encanamento. Vimos casa com terreno, com telhado necessitando de troca. E a gente tem que trocar quase tudo. Sabe, o mais comum na roça é você encontrar casas que foram feitas, tiveram a fundação mal feitas e possuem umidade. Muito comum isso aí. E sem contar o item mais comum que antigamente as pessoas que não tinham conhecimento faziam, e hoje os novos proprietários pagam o pato, como dizem o ditado. A casa rural nunca pode ser instalada de frente para o sul. Nunca. Porque você vai ter umidade na casa. A casa rural ela precisa ser instalada de frente para o leste ou para o norte. Sempre. Lembre-se, gente, leste ou norte. Tá? Muita gente prefere colocar logo para o norte, para pegar todo o sol o tempo todo. Mas se você colocar... Eu prefiro para o leste. Porque se você manda ela instala a sua casa de frente para o leste, para o nascer do sol, você pega o primeiro sol, que é o matutino, que é o mais nutritivo. Então, assim que o sol nascer, ele vai banhar toda a sua casa. E vai entrar nos quartos, na sala, sabe? E você já considere aquela seguinte situação, em tudo. Indo para o campo, gente, nós temos que ter em mente o seguinte: como que vai ser aqui se eu não puder mais pagar a conta de energia? Se eu não tiver mais condição de ter vida financeira? Não posso comprar nem vender. Pronto, resumindo, né? Como que vai ser aqui? Aí, em várias casas rurais, várias mesmo, eu diria para vocês que a maioria, as pessoas utilizam a luz de dia na casa. Se não tiver a luz de dia, ela está no escuro. Mas por que isso? Porque não houve planejamento na construção da casa. Tá? Então, por isso, o ideal é que você construa ela de frente para o leste ou para o norte. Assim, eu vi uma pergunta agora aqui, gente. Desculpa, eu não estou prestando atenção no que vocês estão falando. Tá? Eu vi que vocês estão trocando informações entre vocês, eu não estou prestando atenção. Se alguém fizer alguma pergunta para mim direto, eu vou ter que olhar com frequência aqui para eu achar. Achei uma pergunta de vocês aqui. A pessoa pediu para repetir qual é o local que não deve, a face pela qual não devemos construir a casa. Por onde?
não se constrói na face sul. A casa não pode ser construída de frente para o sul. Tá? O sul é a área da casa que mais leva sombra, sempre. Inclusive, você sabe que a Noite fala sobre isso? Ela cita que existe isso não é da realidade dela nos Estados Unidos. Ela cita de uma época do ano, determinada época do ano, em que o sol, no trajeto que ele faz, ele banha toda a casa. E isso não é todo ano, gente. Reparem, não é todo ano, não. Tá? Quando o sol nasce um pouco mais à direita, o sol ele tem mais ou menos entre 15 a 18 graus do local que ele nasce no leste, para a esquerda ou para a direita. Tá? Quanto mais curto é o dia, mais para a esquerda ele nasce. Quanto mais longo o dia, mais para a direita ele nasce. Então, quando ele nasce mais para a direita, ele vai pegar o sul também. Tá? Nessa época aí. Agora, quando ele nasce mais para a esquerda, ele não pega o sul, tá? Da sua casa. Ele vai pegar assim. Ele vai pegar assim só na hora que ele subiu mesmo, sabe? E não vai ter essa... Ele não vai iluminar o suficiente para impedir que você tenha umidade naquele ponto. Então, é muito importante isso aí. Tá? O que você acha melhor? Eu acho melhor e mais econômico você comprar o seu terreno e você construir. Tá? Além de você fazer do seu jeito. Tá? Casas de propriedade rural, gente, se a pessoa não faz reforma com frequência, casas com propriedade rural, principalmente antigas, elas vão dar muito trabalho, gente. Muito trabalho mesmo. Tá? A gente vai ter um tópico para abordar bem esses negócios aí, porque eu sei que tem gente que odeia construir. Tá? Tem muita gente que fala isso aí, né? Aliás, estou ajudando umas 2 famílias a encontrar um local, e elas já falaram, eu tenho que ter um terreno com casa, eu não quero construir. Posso fazer uma reforminha ali, mas é difícil, gente, é difícil. Porque a maioria das casas tem que fazer uma reforma ampla. Tá? E isso vai acabar consumindo do seu bolso. Então aqui vai mais uma informaçãozinha aqui. Para quem escolheu de antemão, olha, eu preciso de uma casa, um terreno com casa. Muito bem. Você precisa reservar mais ou menos uns 20%, assim, pelo menos 20% do valor que você gastou na sua propriedade, para você, isso considerando uma propriedade pequena, de até uns 30, 40 mil metros, tá? Reserve para uns 20% para você fazer reformas. Tá, então, e para quem não... bom, não seria o caso, né? Se a pessoa comprou um terreno com casa e foi caro, é porque a propriedade já tinha sido reformada, né? Mas antes que eu me esqueça, eu vou falar para vocês aqui um item que eu consideraria um sexto item essencial para você olhar numa propriedade, mas nesse caso é para propriedade com casa. Tá? Nesse caso é para propriedade com casa. Então você já comprou um sítio pronto, tal, e achou uma casinha boa, eu não vou gastar muita coisa para arrumar ali, tá bom. Não deixe de ver a fossa da propriedade. Geralmente a fossa é negra. A fossa negra é a fossa comum, que serve a um buraco e jogar uma coisa lá. Tá? A fossa negra, gente, se o sítio for antigo, praticamente quase sempre, vamos dizer assim, que de cada 10, 9 vai ter uma fossa negra que não tem tijolinho em volta, é só um buraco profundo. E depois de um tempo, esse buraco ele não fica restrito a 1 metro ou 1,20 m, que é a largura normal de uma fossa negra, ele não fica restrito a isso. Tá? Na parte, lá embaixo, ele se abre e forma um negócio muito largo, assim, coisa assim de... Fica entre 2,5 metros a 3, fica bem mais largo. Então, se com o tempo aquela abertura profunda que ocorreu de deslizamento interno, se ela for subindo e deslizando, um dia cede e forma uma baita de um buraco ali. Então, gente, muito cuidado. Vai comprar propriedade com fossa, propriedade com casa, já pergunta para a pessoa, como é a sua fossa?
Minha fossa é comum, é uma fossa antiga. Não, mas você fez com tijolinho? Então aí, olha, cuida pra pessoa. Você não vai abrir pra ver. Duvido. Geralmente a pessoa não vai querer abrir pra ver. Quando a pessoa for lá, você já pergunta olhando no rosto dela, para que você perceba se por acaso ela for tentada a mentir. Se a fossa dele for feita sem tijolinho, for fossa negra e for sem tijolinho, primeiro, se for sem tijolinho, fossa negra, de cara você faz o seguinte: considere a necessidade não, considere que você de imediato vai ter que enterrar essa fossa. E não tem como você simplesmente comprar um caminhão de terra e colocar ali, que vai transbordar. Tem que chamar um caminhão para esgotar a fossa. Aí sim você vai pegar um caminhão com entulho e terra e vai socando lá até enterrar aquilo. Não pode continuar daquele jeito, gente. A fossa negra antiga, ela não suporta muito tempo. Ela vai acabar ruindo. Vai esgotar, vai transbordar, sabe? A gente encontrou já todo tipo de coisa quando a gente estava procurando. A gente encontrou um caso de um sítio bonito, em que a pessoa, ela tinha um ribeirão nos fundos, e eu perguntei para ela da fossa, e eu falei, mas essa fossa é antiga, né? É antiga. Eu falei, nunca transbordou? Eu falei, não, transborda, porque é antiga, né? Eu falei, vai para onde? Deixa eu ver. Aí ele ficou sem graça, rapaz, ela não queria me desviar e tal. Aí eu falei, onde está a fossa? Daí eu fui atrás da fossa e comecei a pegar o caminho. Sabe o que eu descobri? O ladrão da fossa dele vai pro Ribeirão. Ele suja o Ribeirão. Gente, sabe, fiquei muito. Eu olhei pro cara assim, sabe, nossa, eu tive vontade de falar umas coisas pra ele, mas não falei nada, viu? Então, o trabalho que dá pra você cuidar disso aí é tão grande que as pessoas preferem fazer um ladrão e jogar lá pro fundo mesmo. Ok, mas e se a fossa tiver tijolinho? Menos mal. Só que ela vai transbordar. Não tem tratamento. E quando ela transbordar, você vai mandar pra onde? Então, o ideal é o quê? É você já programar a sua fossa séptica. Hoje uma fossa séptica boa, que são 3 tubos, né, que são construídos. São 2 tubos grandes e um pequeno. Hoje uma fossa séptica boa, ela custa entre 2 a 3 mil reais. Mais do que isso é exagero. Tá? Mas tem que fazer. E isso é algo extremamente comum, viu, gente? Que as pessoas não encontram, não olha isso aí. Achou tudo bom, tal, mas não sabe onde está a fossa. Se você vai comprar casa com fossa, vamos lá, terreno com casa, e aí você tem que saber onde está a fossa e que fossa que é. Né? Então, recentemente eu fui numa propriedade em que a fossa ela ficava quase no nível do poço deles. Não pode um negócio desse. Distância mínima recomendada, 20 metros entre um e outro. Tá? 20 metros. Mas se for 20 metros, se o poço estiver num nível abaixo, você corre risco. O ideal é que a fossa esteja abaixo. Mas isso vai me comer muito cano para instalar a fossa lá embaixo. Faça assim. Se a fossa não na verdade, se você precisar fazer uma fossa, vai fazer uma séptica, né? Porque a fossa séptica não corre esse risco. Mas mesmo da fossa séptica, tem que deixar um espaço. Deixa espaço. Por quê? Porque o ladrão da fossa séptica, a saída dela, onde depois que a água vai tratada, ela tem que sair, ela vai banhar a terra, né? Aqui a gente deixa banhando o pomar. Ela sai limpa depois do tratamento e vai para o pomar. Só que, embora ela saia bem, relativamente limpa, com alto grau de limpeza, vamos dizer assim, ela não sai fedendo, por exemplo, sabe? Sai escura a água, sim, sabe? Não existe negócio de sair água. Saiu clarinha a água. Não, ela sai escura mesmo. Tá? Mas ela não sai com aquele cheiro característico. Não sai mais com aquilo. Sai filtrada. Mesmo assim, o seu poço não pode ficar próximo dessa área de escape. E isso é comum encontrar, viu, gente? Mais comum do que a gente pensa. Então, assim, da mesma forma, eu volto a dizer para vocês, já tive casos de pessoas que falaram, irmão, aqui encontrei um local, mas eu fui ver a fossa, é fossa negra. Aí eu falei, e aí o vazamento da fossa? Ela vaza lá pro fundo, é longe. Mas está mais ou menos no mesmo nível do poço. Foge então. Não dá para correr risco. Sabe? Não dá para correr risco mesmo. É um negócio muito bobo, mas tem pessoas que
que descobre depois se compra. Aí a pessoa tem que escolher se ela vai vender a propriedade ou vai fazer a própria reforma. E não existe reforma em fossa séptica que não seja soterrar. Não existe reforma. Em fossa negra. Tem que soterrar ela. E também, gente, tem todo tipo de história para contar, gente. Tem gente que vai e fala, não, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou contar uns caminhões de terra e vou enterrar esse negócio aqui. Ele vai jogando terra. O que vai acontecer com a água? Ela vai subir. E vai transbordar, e vai ser uma sujeira só. Então, a não ser que ele seja bem rasa, que é muito raro, né? Fossa antiga, ela tá bem profunda, ela tá cheia. A não ser que seja bem rasa, tem que chamar um caminhão para ele esgotar ela. Aí sim, depois enterrar. Então a fossa é um dos motivos que esse é um motivo pequeno, mas é um dos motivos que eu tinha convicção de não adquirir propriedade antiga à venda, com casa já. É isso aí. A fossa antiga, a fossa negra é um BO grande, gente. É um baita de um BO. Tá? Então, recentemente a gente ajudou algumas pessoas a adquirir um terreno e a fazer a infraestrutura. E um dos itens que eu já falei com eles olha, já começa fazendo a fossinha séptica de cada um de vocês, já se organizem. Aí já apontei para eles o local adequado, né, um local adequado que não vai dar problema com o poço. E, enfim, são itens assim que da cidade você não precisa se preocupar com isso, né? Não precisa. Mas, gente, é isso aí. Já estamos 9h20 já. Não queria ter demorado tanto, mas acho que a gente vai parar por aqui hoje. Amanhã a gente vai ter um outro encontro aqui no mesmo horário. E a gente vai avançar um pouco em questões mais práticas mesmo da escolha do terreno, tá? Então a gente vai falar, eu vou passar mais informações para vocês de como fazer uma escolha boa de uma propriedade rural sem casa, que é o que eu recomendo. Tá? E depois, na segunda parte, como fazer uma escolha boa de uma propriedade rural com casa. Aí eu vou citar uma série de coisas, é bom você tomar nota. Eu não achei nenhum ponto aqui nesse Google Meet para gravar. Não estou gravando a nossa conversa aqui, tá? Mas aí vocês vão tomando nota, porque às vezes um ou outro detalhe pode ser difícil demais para alguém. Por exemplo, gente, para quem tem crianças alérgicas a picadas de inseto, vocês têm que escolher muito bem o local que você instalar. Tá? É desejoso demais se instalar no local que tem uma cachoeira perto, um rio, um ribeirão. Só que nesses locais, o índice de mosquitos vampiros é enorme, é muito maior. Então nós temos um local aqui que tem um ribeirão lá embaixo. O ribeirão fica a 250 metros de casa. Lá embaixo, gente, tem muito pernilongo. E eu vejo nossos vizinhos reclamam o tempo todo, mas tem muito pernilongo, tá tendo lá muita parvinha, muito isso, muito borrachudo, muito aquilo. Porque tem uma época do ano que tem mais mesmo. E aqui não. Aqui tem bem menos. E às vezes nem tem. Por quê? Porque nós estamos na parte alta do terreno. Daí a gente vai ver também esses detalhes aí. Eu vou construir uma casa. Em que ponto do terreno é adequado a construir? Tá? Então, para encerrar, vou dar uma dicasinha importante para quem já tem o terreno e vai construir. Tá? O acesso para a sua casa, preste atenção nisso aqui, muito importante, gente. O acesso para a sua casa, ou para o seu platô, ele deve ser preferencialmente subindo e não descendo. Se for descendo, tá? Se for descendo, a estrada tem que passar paralela à sua casa, sem chance de ter uma queda para a sua casa. Isso por quê? Para que em dias de muita chuva e muita enxurrada, a enxurrada não vá para o seu platô. Tá? A gente já vê casos assim de pessoas que construíram, fizeram acesso da estrada direto para morrendo no platô. Não se faz assim. Não tem jeito, eu vou ter que fazer o meu acesso, a minha casa vai ter que ser para baixo. Eu vou entrar por cima, eu vou descer até a casa. Ok, mas a sua estrada não pode morrer no seu platô de jeito nenhum.
De jeito nenhum. Ela vai morrer ao lado. Se ela morrer no seu platô, a enxurrada ela vai levar um monte de tranqueira para sua casa. E o caso que a gente viu, a pessoa com uma casa nova, gente. A água entrou no platô deles e chegou quase 1 metro da parede da casa. Ou seja, entrou lá e perderam móveis, perderam um monte de coisa. Então, são pequenos detalhes que fazem muita diferença. Isso pode trazer um desgosto enorme para a pessoa falar: se eu tivesse visto isso, gente. Se eu tivesse visto. Eu não teria feito isso. Mas detalhes como esse aí, eu vou passar para vocês tomam nota. Na hora que vocês forem construir, vocês não vão ter esse problema. Espero que vocês se lembrem desses detalhes aí e que ajudem vocês aí, tá? E a maior parte dos exemplos que eu vou dar para vocês são de pessoas que tiveram aqui ou me ligaram, falaram: eu construí assim assado e acabei tendo um problema, não reparei nisso aqui, como eu faço para resolver isso agora aqui? Então aí eu vou passar para vocês casos de pessoas que não tomaram precauções em alguns desses itens, tá bom? E mais pra frente a gente vai falar sobre plantio, tá? Sobre renda no campo. Então, bom, nesse momento a gente vai encerrar aqui a parte da palestra e vou abrir um espacinho aqui para quem deseja fazer alguma pergunta antes da gente encerrar. Tá bom? Quem quiser perguntar, fique à vontade, gente. Alguma coisa eu tô à disposição. Irmão Adilson, aqui é Carlos Henrique, aqui de Maceió. Eu fiz uma pergunta referente às casas que elas são já pré-prontas. Aí eu queria que o senhor falasse um pouco delas, em caso de eu comprar um sítio, né, que não tenha casa. Tipo casa pré-fabricada? Isso. Pronto, eu falo sobre isso. A sua pergunta também está no chat? Tá lá. Isso, tá lá. Eu vou dar uma olhadinha no chat aqui, irmãos, e eu vou achar as perguntas aqui. Um minutinho só, por favor. Tá ok. Deixa eu fazer um comentário aqui sobre o que a irmã Raquel Alves falou. É sobre juntar alguns irmãos para fazer vaquinha. Eu vou falar sobre isso com vocês também, irmãos. Tá? Mostrar para vocês um plano de pequenas comunidades. Tá? Pequeno o suficiente para não se caracterizar uma colônia. Tá? A gente procura seguir o que está escrito, as orientações que temos nos testemunhos. Tá? Depois falaremos mais à frente sobre isso. Tá? A gente já tem exemplos de pessoas que se uniram, que estavam com recursos limitados, já se uniram e compraram juntas uma propriedade e aos poucos elas estão avançando juntas ali. Tá? Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Alguém falou sobre energia solar? Sim, a energia solar é um negócio muito bom, gente. Nós temos aqui energia solar só para a bomba d'água e para o aquecimento solar, aquecimento de telhado, sabe? Nós temos isso aí aqui faz frio de verdade, e então eu falarei sobre isso com vocês também, sabe? Como vocês podem aquecer a casa e o banho de vocês sem gastar energia. Para quem não pode colocar o aquecedor solar, instala uma serpentina, falarei para vocês sobre isso também. Alguém falou, a Marcela falou que para pedir luz não precisa pagar nada, é só pedir a ligação da empresa de energia, por lei é gratuito. Não é assim não, gente. Sabe, isso aí pode ocorrer excepcionalmente em alguns estados. Né? Então, eu afirmo para vocês, em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina não é assim. Não sei se para cima é assim, tá? Não fui lá. Mas não é assim, para você conseguir a luz gratuita, a ligação de energia gratuita, você tem que preencher um atestado na companhia de energia, que ele tem um apelido, chama atestado de pobreza. Por quê? Porque lá você tem que provar que você ganha menos de um salário mínimo ou até um salário mínimo por mês. Lamentavelmente tem pessoas que mentem e falam que não tem condição nenhuma. Não, você coloca aqui que você ganha só um salário mínimo que você não consegue pagar. Aí a pessoa vai e coloca. Gente, eu não tive coragem de fazer isso. Não, Adilson, mesmo assim, mesmo quando a pessoa é pobre e tem a questão do salário mínimo, só vai ter gratuidade para a instalação da luz elétrica. Mas a rede que vai ter que ser formada para chegar até a casa da pessoa, isso vai ser parcelado para a pessoa pagar.
Porque se tiver rede e a pessoa provar a pobreza, ela pode ter a gratuidade. Mas se não tiver rede, a rede que vai ser construída só por causa dela, ela vai ter que pagar, mesmo que seja parcelado na conta que ela vai receber. Muito importante isso. Obrigado pela colaboração, irmã. Só uma observação. Pode falar, irmã. Aqui na Bahia, qualquer lugar da Bahia, é totalmente gratuito. Nas outras regiões, provavelmente não é como vocês estão falando, mas aqui na Bahia é 100% gratuito. Então, nesse ponto aí, gente, olha, nesse ponto, com respeito a esse ponto de energia, corram para a Bahia. Tem bons lugares na Bahia, viu? Melhor lugar para mudar, então, para comprar uma terra, irmão, a Bahia. A Bahia, inclusive, tem terras baratas, né? Você tem que escolher bem o local, mas comparado com os estados de São Paulo e Minas Gerais, é bem barato. Obrigado pela contribuição, irmã. Vamos ver aqui. O irmão Fabiano diz que tem uma terra de 5 alqueires com água por gravidade em Tocantins para venda. Aí, gente, acho que vale a pena ver. Pessoas que já são acostumadas a morar em local quente não vão encontrar dificuldade num lugar como Tocantins. Sabe? Para mim, o sol passou de 32, 33 graus, me castiga para trabalhar no campo. Mas eu admiro, porque tem pessoas que conseguem trabalhar normal, com 38, 40 graus. Eu não consigo. Então a gente acabou escolhendo um local com clima ameno. Tá? Mais pra frente eu falarei para vocês sobre o clima também. Tá? Vocês sabiam que se o clima estiver em regiões com clima muito frio ou muito quente, não produz qualquer alimento? Então, se você tiver uma região com clima ameno, você produz qualquer coisa. Mas num lugar muito quente. Algumas coisas você vai produzir com estufa. Mesma coisa no frio. A pessoa basta instalar uma estufa que ela vai conseguir. Aqui a gente produz qualquer coisa, gente. O clima aqui é bem temperado mesmo. Tá? Então a gente produz qualquer coisa. Imagina uma fruta que vocês imaginarem. Dá um exemplo: melancia, pitaia, manga, pera, banana, mamão, melão, tudo daqui. Maracujá, tudo. Morango, tudo daqui. Por quê? Porque o clima é temperado. E em outras regiões é necessário que se utilize uma estufa, tá? Eu já vou chegar, vou avançando aqui na conversa de vocês e vou... Deixa eu ver, a Cristiane escreveu alguma coisa aqui. Orienta os presentes na reunião que não façam adesão de terra que tenha açude, lago, ribeiro na propriedade, porque ao desalinhar o equilíbrio natural geográfico inunda e desperdício de recursos. Olha, se realmente... Esse é um ponto que a gente vai abordar também. Obrigado pela contribuição, irmã Cristiana. Açudes e o açude grande ou uma represa grande que não foi planejado, não houve um planejamento ali, a pessoa achou, vamos furar aqui e vamos colocar. Isso poderá trazer um prejuízo futuro para a pessoa. Tá? É comum o açude não planejado, num ano de muita enxurrada, ele estourar. Aí, se por acaso estourar, a pessoa, dona do açude, vai ter que pagar por eventuais prejuízos na propriedade dos vizinhos que moram abaixo dela. Tá? Muito importante isso aí. Deixa eu ver. Avançando. A irmã Cristina fala observar os vizinhos, a importância de observar os vizinhos. Muito. Até que horas vai a reunião? Bom, aqui, a irmã Cristiana pediu para falar sobre o plantio do anjo. Falaremos também sobre isso mais pra frente, irmã. Deixa eu fazer um resuminho sobre o plantio do anjo. Por acaso, conversamos sobre isso hoje com a família. O plantio do anjo, ele é mais adequado e recomendado para terreno pedregoso. Tá? Se a terra que você está, ela é bem arejada, assim, né? Ela assim, é livre de pedras. Você não vai fazer muita diferença, vai fazer pouquinha diferença você fazer o plantio do anjo. Vamos lá, agora cheguei no Carlos Henrique aqui. O Carlos Henrique fala sobre casas prontas.
Casas pré-fabricadas. Irmão, a gente pode falar sobre isso mais pra frente também, abordar vários tipos de construções, mas eu vou fazer um resumo aqui. A casa pré-fabricada, as mais comuns hoje é a de madeira e aquelas de placa de cimento. São as mais comuns. Mas olha, hoje em dia já tem até de isopor, tem de todo tipo. Tá? Vou falar das mais comuns, que são as mais baratas, mais fáceis de encontrar. A casa de... Para quem mora no local quente, a casa de fibrocimento, de cimento, que são aquelas placas de cimento, ela é adequada se a pessoa observar a direção do vento e instalar janelas no local de onde vem o vento. Um exemplo, aqui o vento vem, o principal vento vem do norte. Então é muito importante que a pessoa deixe uma janela ali para que ela possa entrar na casa e ventilar toda a casa. E também tem uma saída ela entra pelo norte e no caso tem uma saída também no sul. Tá? Para ela entrar no corredor da casa e fazer isso aí. Por quê? E aí lugar frio não é adequado? Não. Em lugar frio, a casa pré-fabricada de cimento, ela é extremamente fria. Extremamente fria. Tá, mas aí, eu recomendo a casa, ela é barata. Irmão, como eu vi teve um irmão nosso que fez uma pesquisa meio profunda sobre isso aí, e acabou entrevistando uma família que tinha comprado uma casa, mandou construir uma casa de cimento, placas de cimento. No fim das contas, a família não recomenda. Sabe? É interessante ver. Se eu quero ver se eu acho o negócio, eu mando para vocês o link dessa entrevista aí. E a família não recomenda. E aí, qual casa que eu recomendaria? Eu recomendo a casa de madeira, com algumas observações, tá? Com algumas observações. A casa pré-fabricada mais comum que você se encontra, e eu diria até mais barato, o material é a de madeira. E a madeira, desde que a madeira seja o pinus tratado, que é a madeira mais utilizada em casa pré-fabricada no Brasil. É muito comum mais no sul, né? No sul é muito baratinho as casas assim. Tanto que eu conheço algumas empresas que trabalham do sul que constroem fora do sul também. Constroem em qualquer estado. E eu posso recomendar para quem tiver interesse, porque eles têm um preço bom. Viu? Mas o que se recomenda numa casa pré-fabricada? Que ela tenha varanda. Tá? Muito importante, por quê? Porque mesmo que a madeira seja tratada, o sol e a chuva na área rural, ele castiga demais a casa. E com o tempo, algumas madeiras poderão empenar um pouco. Aí começa a sair, a aparecer frestas da casa, na parede, sabe? Então, se a pessoa não pode varandar toda a casa, ela vai varandar no local onde o sol e a chuva batem mais. Mas tem que descobrir isso antes. Tá? Não é difícil descobrir isso aí, viu, gente? Em toda a propriedade, você tem um local, em toda a região, você tem um local de onde a chuva vem com mais frequência. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui, a chuva vem com bem mais frequência do norte. Perdão. O grosso do sol é o norte, né? Por causa que cada face norte mesmo. E a chuva, ela vem entre o norte e o leste. Ou seja, nordeste. A chuva vem com mais frequência aqui. De vez em quando, a chuva vem do oeste. E raramente vem do sul. Raramente vem do sul. Mas no nosso caso, por exemplo, a gente viu desde o início que quando ela vem do sul, ela vem rasgando tudo. É uma inversão do vento. O vento comum ele vem do norte, e quando ele inverte e vem do sul, ele carrega muito. Então é muito importante você ter uma varandinha ali. Nós ficamos 2 anos aqui sem varanda no sul. Mas, gente, olha, castigava demais a nossa casa. Nossa casa, para quem já veio aqui, ela é feita metade de madeira e metade de alvenaria. Só que a gente colocou, na ocasião, conseguimos um preço bom e fizemos ela com madeira de angelim, uma madeira de lei. Mesmo assim, castigava demais, irmãos. Demais, olha. Era bem ajustadinho que estavam as madeiras, mas a chuva vinha com tanta força
que depois de bater muito começava a pingar dentro de casa, pela parede. Aí eu pensava, mas como que essa água conseguiu entrar aqui? Porque a água, se tiver uma fresta milimétrica, ela pode entrar ali. A gente teve que correr atrás de recurso para conseguir colocar uma varandinha ali, para impedir, para não estragar a casa. Então, se a pessoa que pretende fazer uma casa grande, é melhor fazer uma casa um pouco menor e gastar a diferença numa varanda. Nessas condições, recomendo muito uma casa de madeira, irmãos. Tá? Posteriormente, poderíamos falar sobre isso. Mas vamos já antecipar alguma coisinha aqui. Qual é o ponto negativo da casa de madeira? O primeiro ponto negativo é que você tem que ter, preferencialmente, a varanda. Se não tiver, o sol e chuva, eles vão castigar a sua parede. E você vai precisar de uma manutenção mais frequente. E a manutenção na casa de madeira, ela é feita com verniz de qualidade. E pintar uma casa inteira vai uma grande quantidade de verniz, que não é barato, é caro. E é você que vai pintar, porque se você for chamar alguém para pintar, já simulei por aqui, irmãos, você vai gastar uns 3 mil só de mão de obra. É melhor você pintar. Pinta você mesmo. Irmã Gisele, qual o tipo de casa indica para ser construída na região sudeste? Madeira, tijolo ecológico? Veja, irmã, casa com... no sudeste tem regiões que faz frio, né? Precisamos lembrar o seguinte, que o material mais térmico que tem para regiões frias é madeira. Nada é térmico como a madeira. O segundo material mais térmico que tem é o tijolo de barro. Tá? O tal do tijolo baiano. Ou o tijolinho caipira, de barro maciço. Esses 3 materiais, eles são térmicos. Mas digo para vocês, o mais térmico é a madeira. Moro num lugar frio. Faça uma casa de madeira. Que ela é bem térmica mesmo. Vou dar um exemplo para vocês. A nossa casa aqui, nós pegamos aqui alguns dias com 0 grau, 2 graus no inverno passado. A nossa casa aqui nunca ficou abaixo de 17 graus. Quase toda a casa nossa é de madeira. Só área de cozinha e banheiro que é alvenaria. Então, e o calor, como que é? No calor inverte. No calor tá muito quente lá fora e aqui tá fresquinho. Então, na questão térmica, o melhor material para você construir é a madeira. Tá? Mas, e o segundo material mais térmico? O segundo material mais térmico é o tijolo de barro. Daí, nesse caso, eu recomendo que você faça com tijolo baiano, que ele é mais barato construir com ele do que com o tijolo caipira, aquele tijolinho bonitinho lá, sabe? Mais barato. Isso para regiões que fazem frio. Veja, regiões que fazem muito calor, como algumas regiões do norte e nordeste, a casa de madeira também é boa. Inclusive, se não houver muita umidade, ela é mais recomendada até que a casa de alvenaria. Por quê? Porque ela é mais térmica. Agora, se houver muita umidade, tem que tomar cuidado. Tá? Tomar cuidado porque a madeira tem que ser tratada antes para que você não perca a casa antes do tempo. Quanto tempo dura uma casa de madeira? Devido ao tratamento da casa tratamento que dão hoje em dia para as madeiras, a casa dura entre 50 a 70 anos. Até vencer esse negócio aí, a gente já está no céu. Né? E a casa de alvenaria já é outra coisa, né? Dura bem mais. Vamos lá. A irmã fala sobre repelente, a irmã Cristiana. Deixa eu ver aqui. A Maria Lidiane falou: irmão, eu queria falar que acho comigo, sabe, sobre ir sem planejamento. A gente pode falar um pouco sobre isso, sim, irmã. Gente, eu vou dar uma estatística para vocês, assim, um pouco superficial, porque eu não tenho números exatos, tá? É baseado nas informações que a gente possui. Hoje eu conheço mais ou menos perto de 100 pessoas que estão no campo. E conheço tranquilamente umas 500 e poucas pessoas, ou 600 que estão querendo ir, tentando ir.
Então, baseado no contato que a gente tem com essas pessoas, eu digo para vocês com toda a segurança que se não houver planejamento, vai quebrar a cabeça. Vocês sabem que a maioria das pessoas que vai sem planejamento, a grande maioria, ela se arrepende e volta para a cidade? Precisa planejar, gente. Tá? E é claro que Deus vai na frente, só que Deus tem o plano dele. E o que a gente tem que pedir diariamente no processo? É que Deus não deixe a gente errar e não deixe a gente fugir dos planos dele. Como que a gente vai saber o plano dele? Ele não vai dizer diretamente pra gente, nós temos que ir pela fé. Ele não vai dizer diretamente, ó, faz assim, é assim, isso aqui você faz desse jeito, isso aqui você faz de outro jeito. Não vai falar assim. A gente sabe que não é assim, né? O pecado nos impede de ter uma solução imediata como essa de Deus, mas ele nos atende através de conselhos, de orientações de outras pessoas. A pessoa pesquisar bastante, né? Conheço muita gente que precisa bastante mesmo, pega muita informação antes de tomar cada iniciativa. Então, ficando atento a vários detalhes, né? E pedindo, fazendo essas orações com frequência para Deus, para a pessoa não errar, e vai te ajudar. Deixa eu dar um exemplinho aqui rapidinho, que em 2023, se não me engano, algumas pessoas me chamaram para ver um terreno. Falei, irmão, você pode ver? Deixa eu até falar para vocês, irmãos, eu avalio terras, mas tem que ser coisas que eu consiga ir e voltar no mesmo dia. É raro eu ir. Pouco tempo atrás eu fui fazer uma avaliação bem longe daqui. Eu viajei 16 horas. Mas é coisa rara, porque a pessoa pagou minha despesa, tudo tal, sabe? Mas se eu não posso ir, ou a pessoa não pode pagar, que meu preço não é caro também, mas se a pessoa não pode pagar, irmão, não posso pagar, você pode me dar algumas dicas, eu dou a dica para você mesmo avaliar. Tá? Então, vou dar um exemplo, voltando a falar de 2023. 2023 eu dei dica para algumas pessoas que estavam quase comprando um terreno e era pedregoso. A pessoa não podia me pagar. Não sei por que motivo, não podia e tal, e eu falei, então, fala para mim como que é isso, veja aquilo e eu vou ver o que eu posso te ajudar. No final, descobrimos que a terra era imprópria para cultivo. Aí a pessoa desistiu. Mas eu estive ajudando algumas pessoas pessoalmente, em que elas viram locais lindos mesmo, sabe? Que eu até olhei, quando eu cheguei lá, falei, gente, por que eu não vim procurar terra aqui? Que lugar bonito, danado isso aqui. Clima ameno, né, muito bonito, sabe? Aí eu falei, bom, agora vamos ver, já vimos aqui os outros itens, o sol, o acesso é fácil, vamos ver aqui a terra e a água, né? Aí eu vi a água razoável, a água estava lá quase 300 metros do local da casa. Então ia ter uma despesa um pouco grande para a pessoa puxar para lá. Mas tá. Mas onde que a pessoa desistiu da compra? Tinha uma área muito grande de pasto. Só que era um pasto meio ralo. Aí eu perguntei para o irmão, você já andou ali? Eu falei, não, tudo igual aqui, né? Tem esse pasto aqui, isso aqui eu posso destruir aqui, depois eu mando o pastor do trator e faço uma roça. Eu falei, não, vamos olhar ali. E nós fomos olhar ali, irmãos, cheio de pedra. Mas não era pedrinha pequena não, sabe? Era uma área de pedras grandes, que não dá para a máquina tirar. Então o que ocorreu? A pessoa deixou crescer a braquiária ali, porque eu não tinha o que fazer. Eu não conseguia plantar nem milho ali. Então, vai ver a terra, tem que olhar tudo. Não pode olhar só um pedaço ou outro, né? Imagina você ali. Estou aqui, deixa eu imaginar nessa terra aqui. Eu vou fazer o pomar aqui, minha área de roça vai ser ali. Aí, vamos ver como que é essa área de roça aqui. É tratorável o local? O que quer dizer tratorável? Se o trator vier aqui com arado ou com uma grade, ele consegue gradear isso aqui? Se não tiver pedras grandes, ele gradeia assim. Então vai ver se tem pedra grande, aquelas pedras que não tem como mover, só move com dinamite, sabe? É porque as pessoas costumam achar que a pedra grande ela geralmente está por cima da terra. A maior parte da pedra está por cima. Não, irmãos, tem muitas lajes de pedra que a maior parte está por baixo. Você vai ver só uma camada por cima ali. Então, se for tentar passar o trator ali, vai estragar a lâmina do trator. Aí tem que andar em todo o terreno mesmo. Quando eu vou avaliar a terra para alguém, eu ando em tudo. Toda a terra mesmo, para você ter certeza que tudo que você está pagando, a pessoa pediu tantos mil, ok, vai dar tantos reais o metro quadrado. Se encontrar uma área imprestável para a cultura, você não pode pagar o mesmo valor por metro quadrado.
Você fala, vou ficar com a terra, mas essa parte aqui eu vou pagar só R$2 metro quadrado. Não vou pagar os 20 que você quer. Pode ser assim? Então a gente olha todos os detalhes. É muito importante ficar atento em todos os detalhes. Vamos aqui, estou quase acabando a lista aqui. Tem pessoas dizendo que tem terras boas à venda na Bahia. Tem sim. Eu conheci muita gente indo para a Bahia e pessoas que deram um bom retorno, sabe? Disseram que encontraram terra lá, algumas com água por gravidade e tal. Fiquem atentos só em locais que precisa cavar poço. Tá? Lembre-se de fazer o poço caipira. Tá? Adeilton tem uma propriedade em São José dos Campos. O Adeilton está oferecendo uma propriedade no São José dos Campos de 21 metros quadrados, que ele comprou com o irmão dele. E o Rabiano está oferecendo terras em Tocantins, na região de Palmas. Bom, acho que é isso aí, irmãos. Eu vou deixar meu contato aqui, as pessoas pediram. Vou deixar aqui. Eu vou deixar o contato do estado de Minas aqui, tá? Vou deixar o de São Paulo mesmo, que eu mais uso aqui. Por ser paulista Gilson, e morar em Minas, eu tenho 2 contatos. Ok. Meu contato está aí. Pode falar, irmã. Tem uma publicação que foi colocada de fossa séptica que o irmão tinha fornecido as instruções sobre como construir uma fossa séptica, e eu tinha esse PDF no meu celular, e foi aquele celular que de repente ele pifou e sumiu tudo. Então, como é que eu poderia ter de volta aquele PDF, irmão, sobre a construção da fossa séptica? Isso aí, eu acho que foi alguma coisa que eu coloquei lá no grupo do Telegram? Foi. Eu vou procurar lá, irmã. Então tá. Eu devo ter alguma coisa salva aqui, eu te mando então. Tá bom, sim. Obrigada. E sobre as fossas, irmãos, tem 2 tipos, né? A mais comum é a fossa comum, que são 3 tubos, tá? De tratamento. O primeiro recebe o grosso da água sem nada, né? No máximo um pouco de pedra bruta no fundo. E a segunda tem alguns materiais onde é feito o tratamento. E pro terceiro, ela já sai como a parte tratada já, que é o escoadouro ali, né? Sumidouro que chama. Essa é o mais comum. Existe também a das bananeiras, que dizem que é mais eficaz ainda, eficiente. Das bananeiras eu já até peguei num vídeo, achei muito interessante, mas eu queria comparar com esse outro que eu tinha recebido o PDF, só que eu não tenho mais. Aí lembrei agora de pedir para o irmão. Sim, mas eu vou procurar não aqui, acha que a de bananeira é melhor do que aquela? Porque se o irmão disser que bananeira, veja a outra. Ela é até melhor, só que ela demora bem mais para construir. Para quem precisa logo, o ideal é fazer a comum. Se não tem pressa, faz da bananeira. Ela demora bem mais que a outra para ser feita. A outra você faz em um dia. A pessoa que vai contratar faz um dia, contratado. Sabe? Então manda para mim, irmão, aquele PDF, por favor. Tá, eu vou procurar aqui e te mando depois. Ok, obrigado. Bom, irmãos, é isso aí. Vamos encerrar aqui então a nossa reunião. Tá? Já está dando quase 2 horas aí de conversa. Amanhã a gente vai continuar e vai entrar em umas partes mais técnicas. Agora eu acabei levando algum tempo para contar uma parte da minha experiência, mas a gente vai entrar em umas partes mais assim, em alguns detalhes mais específicos para quem vai escolher o local, tá? E também para quem já escolheu e pretende construir. Então vamos entrar em detalhes bem, bem importantes mesmo, sabe? Tem coisas que a princípio vocês vão ver e vão falar, isso não é importante, mas saibam que tem pessoas que desistem da propriedade por causa disso. Um detalhezinho, eu dei o exemplo para vocês. Essa pessoa, por economia, ela decidiu construir na parte baixa do terreno. A parte baixa sempre vai ter mais pernilongos, sempre. Borrachudo, porvinha e tudo que mutuca, tudo que suga o sangue. Sempre vai estar lá. E aí, se a pessoa
se o local, se a região que a pessoa não precisou, não viu que lá é uma região que tem muita incidência em determinada época do ano, gente, vai ser um tormento. Um tormento mesmo, sabe? E tem gente que desiste, vende a propriedade, ou alguns deixam de juntar mato e voltam para a cidade. Porque não aguenta. Então, são detalhes simples assim, sabe? Tem pessoas que falam depois, mas se eu soubesse disso, eu tinha construído na parte alta. Pois, gente, a gente vai falar sobre isso aí. Nem pense duas vezes, tá? Se tem uma área de mata que tem um pouquinho de água nos fundos do seu terreno, construa na parte alta. Não fica ali embaixo. Você vai sofrer demais com os insetos. Tem muito mais do que na cidade. Muito mais mesmo. Sem contar que o índice de incidências de roedores e cobras é maior também na parte baixa. Você quer passar mais tempo longe de cobra e rato? Vai para a parte alta do terreno. Tudo bem, gente? Então, fiquem com Deus e amanhã, no mesmo horário, a gente volta a conversar. Então, teremos aí, acho que acredito que uns 4 finais de semana, né? Sábado e domingo. Às 20 horas aí. Adilson, muito obrigada. Vamos avançando. Então, fiquem com Deus e até amanhã.